Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexões. Março é um mês que celebramos o Dia da Mulher, mas também precisamos refletir sobre os desafios que ainda enfrentamos. Infelizmente, muitas mulheres ainda sofrem com violência, abandono e falta de oportunidades no Brasil. E é justamente sobre recomeços, oportunidades e dignidade que vamos falar hoje. Nosso convidado de hoje é deputado estadual, ex-vereador de Porto Alegre e também conhecido por seus projetos sociais, onde ajuda pessoas em estado de vulnerabilidade a voltar ao mercado de trabalho. Além disso, ele tem se dedicado a ajudar mulheres a reconstruir suas vidas após sofrerem violência doméstica. Cacá Dávila, seja muito bem-vindo ao Conexões, é um prazer ter você aqui. Rose, muito obrigado pelo convite, a todos que nos assistem. Sou um grande admirador do trabalho de vocês e estou muito feliz em estar aqui hoje e tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Perfeito. Então, Cacá, é uma coisa que eu sempre faço. Antes da gente entrar em toda a sua trajetória, enfim, eu quero saber lá, o Cacá homem, o Cacá pai, o Cacá... Quem é o Cacá antes de todo esse trabalho aí que a gente vai falar em seguida? Claro, perfeito. O Cacá hoje está um parlamentar, né? Sou um deputado estadual, mas sempre fui um voluntário, procurando ser uma extensão, uma mão amiga para aqueles que realmente precisam, né, de uma ajuda, de algo. Eu costumo dizer que hoje eu sou aquele que um dia eu gostaria de ter encontrado, né, que me ajudasse, que me desse alguma orientação, algo assim nesse sentido. A gente faz um trabalho muito forte hoje ajudando pessoas a conseguir emprego, atuando fortemente nas causas sociais também, né, na periferia, na comunidade, que é onde as pessoas mais necessitam mesmo. E sou pai de uma filha linda, né, que tem hoje 14 anos. Minha esposa está aqui assistindo também, Luana. E a gente trabalha muito em família, assim. Essa é a minha equipe, né? Indo para as ruas, atuando diretamente com a população, né? Aqueles que mais precisam. Perfeito, Cacá. E me diz assim... você tem uma trajetória muito linda dentro da política, né? Você é ex-vereador, agora deputado estadual em exercício. E esse lado, né? Esse trabalho social, em que momento você sentiu a necessidade de atuar assim diretamente? Perfeito. Para quem não sabe, eu sou um ex-morador de rua. Eu vivi nas ruas por 2 anos. Não me envergonho em dizer isso, comi do lixo, dormi no chão, mas foram 2 anos onde eu aprendi muito. Fui viciado em álcool. Eu fui parar nas ruas porque eu perdi um filho que nasceu prematuro de 6 meses. Resistiu por 3 dias na neonatal. Faleceu num domingo de Páscoa. Na segunda-feira, no dia seguinte, a empresa que eu trabalhava me chamou. Eu pensei que fosse para me dar apoio, os pêsames e tudo mais, mas a empresa me chamou e alegou de uma forma muito fria que eles não tinham tempo para essa minha recuperação. E me demitiram. Meu Deus. Eu perdi a Páscoa, porque todas as Páscoas eu lembro do meu filho, eu perdi o emprego, depois eu perdi minha ex-mulher, e quando veio eu já tinha perdido tudo, até a fé. Eu fui parar na rua. Eu sou filho daquele que saiu para comprar cigarro e não voltou mais. Venho de uma comunidade muito carente, eu realmente não tinha estrutura nenhuma e eu fui parar nas ruas. Eu sempre digo para as pessoas não julgarem a pessoa que está na rua, porque nem todos estão na rua porque gostariam, né? Muitos, é claro, a gente sabe que é por causa do vício, de várias outras situações, porque realmente não quer sair. Mas eu era um que estava na rua por conta de uma perda muito grande que eu tive, que me abalou, perdi o emprego também, eu não tinha condições nenhuma, e quando veio eu já estava totalmente desestruturado. Eu acredito que a cabeça da gente, o pensamento, né, é algo que é a parte mais importante. Quando a gente está desequilibrado mentalmente, espiritualmente, a gente realmente perdeu tudo. Sim. E eu fui morar nas ruas, e por 2 anos. Depois de 2 anos eu consegui sair das ruas, fruto de muito sacrifício e força de vontade, determinação. E então daí eu comecei a trabalhar, voltei a ter dignidade. E eu prometi, né, muito antes de sair das ruas, que assim que eu saísse das ruas eu ia ajudar outras pessoas para que não passassem pelo que eu passei. E foi o que aconteceu. Eu tive isso como um propósito de vida.
né? Então, eu saí das ruas e comecei a ajudar outras pessoas, seja com cesta básica, seja com orientações de como conseguir um emprego, porque é muito curioso, eu fui trabalhar numa agência de emprego e tudo que eu aprendi lá, eu comecei a repassar para as pessoas, desde como elaborar um bom currículo, o que falar nas entrevistas de emprego, e ali minha vida praticamente mudou e o meu propósito, né, de ajudar outras pessoas também começou a fazer mais sentido. Então, a partir dali, eu comecei a ajudar aqueles que mais precisavam. Que bacana. Nossa, que história incrível, né, gente? Olha a mudança, né? Quanto tempo faz isso, Cacá? Isso eu tinha aproximadamente uns 18 anos, 19. Faz bastante tempo. Uma idade, né, que a gente precisa muito de apoio. E desde lá dos meus 20 anos eu venho com esse trabalho voluntário. Nossa. Hoje tem 44. Nossa, então não é uma coisa assim que surgiu, né, agora. Foi um trabalho constante que tá crescendo, né? Incrível. E eu ia te perguntar, no início, você imaginava que essa iniciativa ia alcançar tantas pessoas? Não imaginava, nem tinha essa pretensão, porque eu comecei tudo sozinho, né, ajudando pessoas. Eu ia para o centro da cidade de Porto Alegre, ajudava as pessoas que estavam desempregadas, precisavam de uma orientação, aonde eu encontro emprego, minha área é essa de atuação, eu não sei elaborar um currículo, o que eu faço? Então eu ia para as ruas e ajudava essas pessoas. No início eu era só mais um louco, com uma plaquinha, passo dicas de emprego gratuitamente. As pessoas passavam reto, quem é esse cara e tudo mais, demorou muito para as pessoas começarem a enxergar, né, qual era o meu propósito mesmo ali. Até o ponto de chegar a juntar 2, 3 mil pessoas numa esquina democrática para assistir as minhas palestras. Uau. A imprensa e tudo mais, cobrindo, e foi muito bacana. Daí veio outras atitudes que eu comecei, outras iniciativas, aliás, que eu comecei a fazer, que começou a dar mais engajamento e chamar a atenção da imprensa, que foi as dicas na parada, que eram vagas de emprego que eu comecei a colar nas paradas de ônibus, e a imprensa começou a querer saber quem é esse cara que está botando essas dicas de emprego nas paradas de ônibus, dicas na parada. Que bacana. Na pandemia também surgiu a iniciativa de criar o delivery de currículos, tudo voltado meio para o emprego e de uma forma lúdica para chamar atenção mesmo. Então era um momento onde todos estavam nas suas casas por conta da pandemia e eu ia para a rua, batia de casa em casa, perguntava se estava precisando de emprego, com aquele mochilão de delivery, onde eu guardava o currículo no delivery e aquele mochilão eu levava nas empresas que estavam contratando. E ali foram muitas pessoas que conseguiram emprego na pandemia, porque tudo estava fechado, né? As empresas estavam fechando, as pessoas não podiam sair, e eu fazia esse link. E daí saiu na Fátima Bernardes, no Luciano Huck e em várias outras mídias, assim, foi bem bacana. Eu tive incrível. Um engajamento bem grande ali. Que bacana. Visibilidade. E dentro desse movimento todo, o quanto você acha que as redes sociais são importantes para esse seu movimento? Nossa, eu acho que praticamente, assim, eu diria que 100%. Porque hoje a rede social te leva em locais, lugares que humanamente tu não consegue estar ao mesmo tempo. Eu vi muito pelas minhas ações que viralizaram. Então, teve diversas ações que viralizaram e que foram parar em locais que eu jamais imaginei que fosse. Razões para Acreditar, como eu disse, Luciano Huck, Fátima Bernardes, Fantástico, e assim por diante. Foi muito bacana, assim. E tudo por conta de uma ação que eu colocava nas redes sociais, as pessoas começavam a comentar, marcar as outras mídias e estourou de uma forma impressionante, assim. Que bacana. E eu gostaria de que você falasse, então, agora um pouco assim, são mais de 30 mil famílias impactadas por esse seu projeto, né, que conseguiram, né, um novo emprego, enfim, conseguiram se estabilizar. Então, você fala assim um pouquinho dentro de tantas, eu sei que vai ser bem, né, uma coisa bem difícil, mas eu gostaria que você falasse, teve algum caso assim muito específico, talvez lá, mas no início até que você ainda consegue manter assim essa memória de tipo assim, nossa,
que bom que eu comecei a fazer isso. Sim, teve. E hoje nós temos um dado, né, de 30 mil famílias comprovadamente, né, que ligaram para mim, me deram retorno e disseram, Cacá, a gente conseguiu um emprego graças a ti. Tem outras pessoas que acabam conseguindo e acabam não dando esse retorno, infelizmente. Mas eu acredito que o número é muito maior que isso. Mas tenho inclusive de uma situação de uma mãe que veio do bairro Lomba do Pinheiro, aqui de Porto Alegre, a pé com a sua filha no colo, praticamente chorando, pedindo uma oportunidade, ela precisava trabalhar e nós fomos juntos caminhar pelo centro da cidade, de agência de emprego em agência, porque aqui no centro de Porto Alegre tem muitas agências de emprego. E nós fomos juntos, eu fui segurando a filhinha dela enquanto ela ia nas agências preenchendo a fichinha, o cadastro. E no final deu tudo certo, passou uma semana, ela conseguiu emprego e foi graças a essa ação, porque ela não tinha ninguém para ajudar naquele momento. Teve também outros casos de ex-morador de rua, que saiu das ruas graças a essa ação, que eu fui até lá, geralmente eu costumo fazer isso porque eu sou um ex-morador de rua, ajudar as pessoas a voltarem a ter dignidade, sair de lá, conscientizar eles, ali não é o lugar deles, eles podem mais. E eu faço o currículo, eu levo roupas para entrevista de emprego, eu pego o currículo deles e hoje a gente tem uma parceria com mais de 800 empresas que nos mandam vagas e a gente pega e repassa, né, esses currículos para essas empresas. Então até inclusive de moradores de rua. Teve situações que saíram da rua graças a essa ação. Que bacana. E sem falar que com certeza, falando, né, em moradores de rua, o quanto você é inspirador, né? A sua história inspira eles. Quer dizer, muitos jovens que estão hoje em situação de rua aí, como você falou, às vezes por falta, né, de oportunidade, enfim, não porque querem, né? E aí conseguem se ver, no seu caso. Né? Exatamente, eu acho que a gente precisava de uma políticas públicas, aliás, mais efetivas nesse sentido. Porque, é como eu disse, se a cabeça da gente está perdida, se nosso lado espiritual não está fortalecido, praticamente tudo, né, acaba desabando, a gente perde o chão, a gente perde tudo. E não adianta hoje, a gente sabe que tem órgãos que trabalham com isso, que vão até o morador de rua e falam de uma forma muito, digamos assim, o senhor gostaria de sair da rua? Não. Ele vai dizer não, porque ali ele tem o vício dele, ele tem já o comodismo dele, que não é porque ele quer, mas a situação oferece a ele. Né? Ele tem, enfim, ele está condicionado a acreditar que aquilo ali é o que ele merece. Enquanto se a gente tivesse um programa mais efetivo de ir lá conversar, tirar das ruas, dar todo o tratamento psicológico que ele precisa, toda a estrutura, o amparo, eu tenho certeza que a grande maioria ali sairia das ruas e teria uma condição muito melhor. Perfeito. E agora eu gostaria, assim, já que é um programa, né, em homenagem ainda ao Dia da Mulher, é um mês especial, assim, da mulher que a gente abriu aqui. E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho, então, sobre os seus projetos direcionados à mulher. E tem um que, aliás, mais de um, mas esse, né, que é o Bike Delas, que foi né, que é uma ação social sua, que eu achei sensacional, que incrível, gente. Isso precisa ser divulgado, porque o mínimo, né, que a gente pensa assim, nossa, isso não tem pessoas que não têm, tem pessoas que, né, que precisam e às vezes não vão buscar um emprego, enfim, porque também não se sentem né, confortáveis com o que elas têm. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto. Rose, mais uma vez, parabéns pela tua iniciativa de trazer um homem aqui para falar sobre isso, porque a gente vê muito o relato das mulheres, que é importantíssimo, mas eu acho que é importante mostrar que o silêncio dos homens também mata. Exato. Então, estar um homem aqui falando sobre isso, eu acho de suma importância. Tem o Bike Delas, que é um projeto voluntário meu, que é uma bike que eu estilizei de uma forma onde as mulheres possam ter acesso a roupas, a maquiagens, sapatos, dicas de empresas que estão contratando, eu também ajudo a fazer os currículos, e eu vou com essa bike, que é uma engenhoca, muito legal, toda rosa, pelas ruas, né? Porque assim, eu recebo muitas reclamações de mulheres que sofreram agressão, fugiram de casa, fugiram do ex-marido, só com a roupa do corpo. Exato. Então elas me contatam, Cacá, o que tu pode fazer, onde é que tu pode me ajudar nesse sentido? Então eu digo, olha, eu posso, tu já tem um lugar para ficar? Tenho, tô na casa de uma amiga, então eu tenho roupas para ti, eu tenho maquiagem para dar um up, sapatos, e também dicas de locais onde tu pode largar o teu currículo, te ajuda a fazer o teu currículo, porque muitas acabam, por muitos anos,
sendo dependente daquela relação abusiva. Então, se até ela voltar ao mercado de trabalho, ela precisa dessa orientação, desse suporte. Como é que eu vou elaborar um bom currículo? Como é que eu faço? Como é que eu vou me portar numa entrevista de emprego? Então, tudo isso, através da bike delas, a gente passa para essas guerreiras. Perfeito, Cacá. É lindo, lindo, realmente eu fiquei encantada e depois a gente vai mostrar, espero que você, né, a gente vai com a produção pegar umas imagens e mostrar que eu achei tão interessante isso. Legal. Mas também temos projeto de lei muito importante com a questão, né, do grande número de abusos que acontecem nos vagões, né, durante o transporte das mulheres nos vagões do trem, enfim. E você está com um projeto, né, de lei. E eu gostaria que você falasse, então, um pouco sobre esse projeto, muito importante. Sim, é o projeto Vagão Delas. É um projeto onde tem um vagão somente para mulheres, principalmente nos horários de pico, que é os horários de maior assédio, abuso, importunação sexual. E a gente tem inúmeros casos. Agora, recentemente, eu coloquei nas minhas redes uma situação bem constrangedora, onde um homem assediou, né, uma mulher dentro do trem. E, infelizmente, por nós não termos leis mais duras, o povo ali, os trabalhadores, as mulheres, fizeram justiça com as próprias mãos. E a gente acha que, eu particularmente acho que a gente não precisa passar por isso. Exato. A gente pode evitar esse tipo de situação. Tendo um vagão delas, não vai acabar com o número de assédios, mas vai diminuir bastante, né? A gente tem um dado estatístico que 98% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de abuso sexual, importunação dentro de transportes públicos. Então, esse projeto, ele não é não fui eu que criei, aliás. Ele já existe, São Paulo, Rio de Janeiro, em alguns outros países. Então, por que não ter aqui no Rio Grande do Sul? E é um projeto que está sendo bastante polêmico, está dando o que falar, mas eu tenho certeza que com a ajuda dos demais parlamentares, né, ele vai ser aprovado. Exato, isso que eu ia comentar contigo. A questão não é só criar um projeto de lei, não é assim, existe, né, todo o trâmite ali e infelizmente ainda falta muita conscientização, né, para esse um olhar, né, porque a gente sabe que a grande maioria dos parlamentares ainda são homens e às vezes não é nem por questão de preconceito e nada assim, mas que acabam não dando a devida importância. Exato. Né? Não, e essa tua fala é muito oportuna porque eu vejo nas minhas redes sociais, não é muito, mas sempre aparece um que outro que diz assim, mas vai ter um vagão só para elas e não tem um vagão só para eles. Poxa, não sabe o que é ser mulher. Não sabe o que é ser assediado, tem um abusador atrás dele, poderia ser uma mãe, uma filha, a esposa dele. Então a gente tem que ter essa atenção com muito cuidado. Eu falo isso para os parlamentares, é uma pauta importantíssima, a gente está falando agora, porque o assédio sempre existiu. A grande diferença é que agora está sendo filmado. Exato. Então a gente precisa se colocar no lugar da mulher, entender o quanto a mulher sofre todos os dias, seja indo para o trabalho, seja voltando para sua casa, e tudo que ela quer é só respeito, dignidade, e a gente precisa lutar por isso. Exato, perfeito. Realmente eu acho que assim, a mulher chegou o momento de um basta, né? E que bom que a gente tem homens, né, assim como o senhor que está, né, à frente de tantos projetos sociais quanto dentro, né, da política também tentando, lutando, porque é difícil. É uma coisa que eu fico muito, muito feliz em ter o senhor aqui nesse mês especial da mulher, porque assim, realmente o seu trabalho me deixou muito feliz e assim, muito crente de que sim, tem homens que estão com a gente, estão de mãos dadas e fazendo a diferença. Verdade. Isso é muito importante. A mulher merece, né, respeito. A gente vê muito preconceito também na questão salarial e diversos outros fatores. A gente tem projetos justamente isso para equiparar o salário das mulheres, principalmente nesses cargos de gestão, onde tem um gestor e uma gestora, mas o gestor sempre vai estar ganhando mais que a gestora mulher. E eu acho que é uma situação onde eles desempenham a mesma função, né? A mesma função, seja operacional ou cargos de gestão estratégicos, eles precisam ter esse salário igual.
Não tem por que o homem ganhar mais que a mulher, sendo que eles exercem a mesma função, né, nessa situação. E a gente também tem outros projetos para que a mulher volte a ter dignidade, né? A gente tem projetos para que a mulher, mãe solo, que saiu de casa, fugiu por conta do agressor, que ela possa também ser reinserida ao mercado de trabalho, que tenham casos de acolhimento de fato que ajudem ela onde realmente ela precisa, que é fazer com que ela volte a ter dignidade. Eu bato muito nessa tecla, porque a mulher, ela fica por muitos anos sendo sustentada pelo agressor, daí quando ela decide dar um basta nisso, sair, tudo que ela precisa nesse momento é de um amparo para que ela volte a ter dignidade. Então a gente tem que entender que a Lei Maria da Penha é importante, que as demais iniciativas são importantes, mas a gente precisa fazer com que ela volte agora a ter a sua dignidade, né, o seu reequilíbrio financeiro, e é por isso que a gente luta muito. Perfeito. É uma das coisas que eu não sei, tá? Eu vou te perguntar aqui, também não está aqui, mas que me veio agora. E assim, com relação a essa mulher, ela sai, ela não tem, né? Ela depende do agressor, do marido, enfim, do companheiro, e geralmente ela tem filhos, que também gera, né? Principalmente a mulher que não tem condições, aí ela vai ficar com os filhos, aí não tem uma rede de apoio muitas vezes. E não existe nenhuma política pública assim para dar um auxílio, ao menos nesse primeiro momento. Eu não sei, realmente estou te perguntando, porque assim, poxa, existe tantas políticas públicas e para essa mulher sair, e ela, tipo, ela vai sair desesperada, ela está muito tempo fora do mercado de trabalho, ela não sabe nem por onde começar, muitas vezes não tem, digamos, uma capacitação, né? E não tem nenhum, assim, um auxílio federal, estadual, sei lá, municipal, que pudesse dar esse primeiro amparo, né? Claro que a gente sabe que não tem condições de... Mas, sim, aquele primeiro momento, sei lá, 1 mês, 2 meses, até ela ser... Né? Exato, nós temos o Auxílio Mãe Solo, que é um projeto que a gente criou justamente para que ela possa ter esse amparo, né, financeiramente durante um prazo. Né, tem. Nós temos um projeto tramitando ainda. E também que ajuda na escola da criança, que a empresa, por exemplo, que ela for contratada, ajude com as despesas o custo da creche da criança, porque muitas vezes ela sai não sozinha, ela sai com a criança, com os filhos no braço e não sabe como voltar, né, a ter dignidade, voltar à sua rotina. Então justamente esse projeto ele traz isso, é o acolhimento, é a ajuda financeira, né, por 6 meses, e também que ela possa ter, né, essas despesas custeadas pela empresa, né, no que diz respeito à creche, né, de crianças até 6 anos. Sim. Então já existe esse projeto. E esse projeto, ele é independente de ela ter se colocado no mercado. Ela já consegue, ou isso é só através de uma empresa que ela esteja já contratada? Não, ela já consegue. O fato é que se for numa empresa de iniciativa privada, a gente precisa conscientizar a empresa para que a gente possa criar talvez um selo, a empresa amiga do trabalhador, algo assim, que consiga proporcionar para ela, né, essa condição. Então vão ter empresas cadastradas que vão poder, né, acolher essas pessoas. Tem uma vaga para essas mulheres que estão passando por essa determinada situação. Essa empresa, sim, vai proporcionar para ela. Porque eu fico pensando aqui, a pessoa muitas vezes é agredida, né? A mulher sofre violência física, né? Ou psicológica, mas também que acaba ficando com traumas que ela não tem condições de sair dessa relação e já se colocar no mercado de trabalho. Ela precisa ter um acompanhamento, um tratamento, tanto muitas vezes físicos, que a gente vê, absurdos que acontecem, quanto o psicológico, ter um acompanhamento com psicólogo, enfim, terapia. E dentre esse ponto, né, que é sair, romper, né, com essa violência e se colocar no mercado, às vezes levam-se meses. Sim. E como uma mulher vai sobreviver? Verdade. Como ela vai sobreviver com o seu filho, com dignidade, ter um mínimo. E eu acredito que é aí que acaba o que acontece, ela retorna para o agressor.
A gente está caminhando né? A passos muito curtos, assim, eu vejo muita morosidade nessa questão do direito das mulheres, né? Eu acho que a gente tem que bater muito forte nisso para que as coisas andem. Tem projetos tem. O problema, como tu disse, tem essa morosidade, é devagar, o trâmite, o processo é lento, passa pelas comissões, passa pela CCJ, passa pelas outras comissões, enfim, que precisam ser passadas, né? Mas é um trâmite é demorado mesmo. Só que eu acho que o parlamento, ele deveria citar os projetos principais e mandar. Não adianta, tem o projeto lá para aprovar o dia da maçaneta da porta. Poxa, gente, a gente tem que dar prioridade para projetos que realmente salvam vidas. Exatamente, né? salvam vidas, vão atender aqueles que mais necessitam, exatamente. Porque esse é um caso, né, que a gente vê absurdo de feminicídios que estão ocorrendo tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. E, deputado, assim, eu gostaria que o senhor desse agora, olhasse aqui para essa câmera e desse um recadinho para aquela mulher, né, que está em casa, que está nos ouvindo e que ainda vive, né, esse pesadelo que é. Né? Eu diria a primeira coisa, em primeiro lugar, se ame. A pessoa precisa se amar, a mulher precisa se amar e acreditar que é possível. Percam tudo menos a fé. Acreditem que é possível, mas deem o primeiro passo, se amem. Tá passando por um momento difícil, uma situação que a gente vê que realmente é de agressão, seja ela qual for, tenta dar o primeiro passo, né? Saia, recorra pelos seus direitos. A gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a lei de proteção, de amparo para essas mulheres, para que o agressor não vá atrás dela, que mantenham, né, essa distância, né, que respeitem, né, essa privacidade delas. Eu me coloco à disposição de todas as mulheres que precisarem, tem as minhas redes, tem meu contato, eu deixo aqui para a Rose, quando qualquer tipo de mulher que estiver passando por alguma situação, por favor, nos procure. A gente tem inúmeros projetos, a gente tem parcerias. Então, deem o primeiro passo, né? Se amem, vão atrás dos seus direitos, não aceitem nenhum tipo de abusador, nenhum tipo de agressão, seja ela qual for. Vocês não merecem, ninguém merece, né? Mas a gente vê que tem um dado estatístico onde isso vem fortemente acontecendo com as mulheres. Então, a gente precisa fazer de tudo para que isso não aconteça mais. Perfeito. E, Cacá, fala um pouquinho aí, só para encerrar, que a gente está quase encerrando aqui, eu sei que é muito rápido, eu espero você num próximo episódio aqui para a gente dar continuidade a esse assunto tão necessário. Mas dá aí um recadinho aí, eu sei que você está entrando numa nova fase agora na política e pode deixar isso. Bom, falando até sobre os homens, e o fato dessa pauta muito importante, dizer para que os homens não se calem, para que os homens também façam a sua parte, né? Denunciem. Eu acho que, em briga de marido e mulher se mete sim. Tá vendo uma mulher está sendo agredida, enfim, vai lá, tenta resolver da melhor forma possível, né? Chama a polícia, denuncia, né? Liga lá, 180. Então a gente vê muito assim os homens, eu não me meto, a culpa é dela. Eu acho que os homens precisam fazer a sua parte. E eu vejo poucos homens fazendo a sua parte. Não é um problema dela, é um problema nosso. E a gente também precisa intervir, fazer parte disso, dessa mudança, né, dessa construção. Nossa, muito bom. Gente, então nosso tempo está encerrando, infelizmente, mas isso vai ter uma continuação. A gente vai chamar aqui de novo o deputado Cacá Dávila para continuar e também para divulgar aí os projetos lindos que ele tem. Já vai ficar as redes sociais dele para vocês seguirem. E eu gostaria então de encerrar com essa mensagem. Uma oportunidade de trabalho pode salvar uma vida. Então era isso. Muito bom. Conexões de hoje fica por aqui e até o próximo episódio.